Eu nunca imaginei que essa pneumonia na China ia mudar a história da saúde pública mundial, né? Naquele momento ali, no mês de janeiro, ainda não tinha vacinas o suficiente para vacinar toda a população brasileira. Atualmente nós vacinamos 300 mil indivíduos todos os dias. Nunca imaginei na minha vida que ia ser um ministro da saúde durante a pandemia de Covid-19, né? E eu aceitei essa convocação. That COVID-19 can be characterized as a pandemic. Até atingir 2.000 mortes por dia. Hoje o país tem média de 2.279 mortes por dia. Em 2019, dezembro de 2019, eu assumi a presidência da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? O destino me colocou essa missão à frente. E final de 2019 eu me preparava para esse desafio. E à época começou a surgir relatos de uma pneumonia estranha que estava acontecendo na China, né? Na cidade de Wuhan. Eu nunca imaginei que essa pneumonia na China ia mudar a história da saúde pública mundial, né? E eu assumi a presidência da Sociedade Brasileira de Cardiologia, empenhado em fazer uma boa gestão. Começaram a aumentar os casos ali por volta do Carnaval de 2020, né? Os casos na Itália começaram a escalar, sobretudo na cidade de Milão. Essa pneumonia era uma pneumonia que tinha características próprias. Ela não era responsiva aos tratamentos habituais, causada por um vírus, o SARS-CoV-2, né? Então essa coisa entrou aí na minha vida. Naturalmente que isso é uma transformação muito grande na vida de qualquer um. Se ser ministro já é uma transformação, imagina você, o ministro, à época de uma pandemia. Eu assumi a presidência da Sociedade Brasileira de Cardiologia, empenhado em fazer uma boa gestão. E como presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, eu cuidei de disseminar os conhecimentos para os cardiologistas, sobretudo porque as doenças cardiovasculares são a principal causa de óbito e era uma comorbidade muito grave em pessoas que tinham Covid-19. Eu nunca imaginei na minha vida que ia ser um ministro da Saúde durante a pandemia de Covid-19, né? O médico Marcelo Queiroga, atual presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, aceitou o convite do presidente Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Saúde. Assumir o Ministério da Saúde nas circunstâncias em que eu assumi era uma convocação para servir ao país, né? Não é um convite que se aceite ou não. Naquele momento vivíamos um colapso no sistema de saúde. A população estava amedrontada porque tinha um vírus que estava matando pessoas e vivíamos o pior momento da pandemia, justamente a segunda onda, ocasionada por aquela variante Gama, que foi inicialmente diagnosticada na cidade de Manaus. O sistema estava em colapso, o sistema de saúde de Manaus não era resiliente o suficiente para atender toda aquela demanda, e isso gerou uma intranquilidade associado com o fato de as vacinas no mundo inteiro
começaram a ser aplicadas nos países que produziam essas vacinas. E o Brasil não era um país que produzia vacina. Então, naquele momento ali, no mês de janeiro, ainda não tinha vacinas o suficiente para vacinar toda a população brasileira. Então, isso gerou uma crise política de grandes proporções, uma crise institucional. O presidente já tinha feito alterações no Ministério da Saúde e ele convocou um oficial do Exército para resolver questões de natureza logística, e depois que essas situações foram resolvidas, o presidente achou por bem me convocar para assumir o ministério, um médico cardiologista, e eu aceitei essa convocação. E você separou para a gente também um gráfico que mostra a evolução da média diária de mortes na pandemia. Mostra para a gente, por favor. Praticamente em todo o mês de julho do ano passado, o Brasil teve média de 1.000 mortes por dia. De setembro a novembro, caiu um pouco, a média chegou aí a 319 óbitos. Em dezembro, voltou a subir. No começo do ano caiu um pouquinho e no fim de janeiro voltamos ao patamar de 1.000 mortes por dia. Em fevereiro a média foi subindo até atingir 2.000 mortes por dia. Hoje o país tem média de 2.279 mortes por dia, alta de 34% em 2 semanas. O senador Flávio me ligou e disse: Queiroga, chegou tua vez. Vem aqui ajudar meu pai. Ajudar o pai dele era ajudar o Brasil. E eu fui para Brasília, né? Então, quando cheguei lá em Brasília, no dia 15 de março de 2021. Eu só tomei posse no dia 23 de março de 2021. A indicação do médico, Dr. Marcelo Queiroga, para o Ministério da Saúde. Tem tudo, no meu entender, para fazer um bom trabalho no tocante às vacinas, um programa bastante ousado. Queiroga prometeu vacinar 1 milhão de pessoas por dia. Disse que o compromisso número 1 é a vacinação contra a Covid, que a maioria da população quer ser imunizada e que o Sistema Único de Saúde tem estrutura para isso. A determinação expressa do presidente da República é para que nós consigamos ampliar esse número de vacinação. E o ministro da Saúde e o governo assume o compromisso de, em curto prazo, aumentar pelo menos em 3 vezes essa velocidade de vacinação, para 1 milhão de vacinas todos os dias. Queiroga anunciou que vai criar uma secretaria especial para o combate à pandemia, que vai funcionar 24 horas por dia. Diz que vai procurar a parceria de instituições científicas e especialistas na área de saúde, que o país precisa se unir e adotar medidas eficientes para evitar o contágio. O ministro disse que quer evitar o lockdown. Queiroga afirmou que o presidente Bolsonaro deu a ele autonomia para formar a equipe do Ministério da Saúde. Diante disso, foi questionado sobre a orientação do Ministério para o uso de medicamentos que não têm eficiência comprovada, mas reforçou que as medidas da pasta precisam ser baseadas na ciência e na medicina. O novo ministro ressaltou que o país precisa se unir para frear o número de mortes. Vamos nos unir. É hora de gerar luz, não calor. Eu cheguei de maneira discreta, né? E conversei com o presidente, e o presidente me deu algumas recomendações. Ele disse: Queiroga, tá um ambiente muito difícil aqui. Há um grupo de médicos que defendem um determinado tipo de tratamento, outros dizem que esse tratamento não funciona, outros falam que é para usar máscara, outros dizem que não é para usar máscara, outros dizem que tem que fechar tudo, lockdown. Agora, lockdown, essas alturas do campeonato, o Brasil não aguenta mais. Primeira agenda fora de Brasília como titular da pasta, Queiroga pediu união. É necessário a união de todos, com base na ciência, com base no humanismo, para que consigamos superar essas dificuldades. Depois, ele seguiu para a Faculdade de Medicina da USP. Junto com o ministro da Educação, Milton Ribeiro, se encontrou a portas fechadas com diretores e professores da instituição. Em diversos momentos da pandemia, o Brasil teve uma comunicação polarizada sobre as medidas de enfrentamento, como o uso de máscara, distanciamento social. Como o senhor lidou com essas divergências, tanto no governo quanto com a população? Promova um diálogo com a classe médica para chegar aos consensos necessários. Então a prioridade naquele momento era vacinar a população brasileira. Já tinham sido feitos contratos, mas as vacinas chegavam de maneira muito lenta. Para você ter uma ideia,
Do dia que eu assumi, no dia 23 de março, haviam sido aplicadas 300 mil doses de vacinas contra a Covid-19. Atualmente, nós vacinamos 300 mil indivíduos todos os dias. E eu assumi um compromisso com os brasileiros. Eu disse, até o final do mês, quer dizer, até o dia 31 de março, vamos triplicar o número de doses de vacinas aplicadas. Serão 1 milhão de doses de vacinas aplicadas por dia. O ministro da Saúde e o governo assume o compromisso de, em curto prazo, aumentar pelo menos em 3 vezes essa velocidade de vacinação, para 1 milhão de vacinas todos os dias. O Brasil tem um sistema de saúde de acesso universal, o SUS, né, que é um patrimônio de todos os brasileiros, mas tem vicissitudes, sobretudo na atenção especializada, e não estava preparado para enfrentar uma emergência de saúde daquela magnitude. Para você ter uma ideia, entre 2008 e 2018, foram fechados 40 mil leitos hospitalares no Brasil. Então foi esse o cenário que Jair Bolsonaro pegou em 2019 quando assumiu. E durante a pandemia nós tivemos que ampliar a capacidade assistencial. Mas não foi só o sistema do Brasil que sofreu com a pandemia. Todos os países do mundo. Você vê o norte da Itália, o problema é seríssimo. O norte da Itália é a região mais rica da Itália, a região de Milão. Nova York, a cidade de Nova York, tem um dos principais sistemas de saúde do mundo. Ficou de cócoras frente à pandemia. Não foi só Manaus, não foi só o Brasil, foi o mundo. É necessário que se tenha coragem para tomar decisão e não fique a reboque dos falsos profetas. A Bíblia fala em anticristo. Não faltam deles por aí. A média de mortes recuou 9%, o que é considerado estabilidade. 96 óbitos diários. Eu sabia exatamente o que eu precisava fazer e o que eu precisava não fazer. Repetir as mesmas narrativas e os mesmos problemas do passado. Aquela pauta dos medicamentos, não é? E aquilo tinha se tornado algo considerado criminoso, não é? Criminalizaram a prática médica. Sem analisar o método do medicamento funcional ou não, eu não podia insistir nessa tecla. Porque se eu insistisse, ia acontecer comigo o mesmo que aconteceu com os 3 que me antecederam à frente do Ministério da Saúde. Ou seja, polêmica eu corria. Qual Vossa Excelência avalia ter sido o impacto desse posicionamento do presidente da República em relação à vacinação? Qual foi o impacto dessas declarações nesse processo de enfrentamento? Do ponto de vista prático, o que se vê é o país que é o 5º país em distribuir doses de vacinas. É isso que é o meu entendimento. Em português, claro, o senhor acha que ele falou essas coisas todas, mas isso não impactou a população não acreditou, não ouviu. Minha opinião é que nós estamos implementando uma campanha de vacinação que está sendo bem sucedida. Quero saber o seguinte, podemos acreditar que esse tipo de declaração acabou ontem e que não vai continuar? O senhor, como ministro, como representante da área de saúde, poderia nos afiançar isso? Ou vamos ter eternamente que conviver com essa condição? O presidente da República tem apoiado a campanha de vacinação. É isso que eu posso dizer, Vossa Excelência. Não é isso. Eu perguntei sobre as declarações. Mas, senador, eu não posso fazer juízo de valor a respeito da ação do presidente ou de qualquer brasileiro. Ótimo. É uma questão dele. Pouco tempo depois que eu tomei posse, se instaurou uma comissão parlamentar de inquérito no Senado Federal, que não ajudou em nada o enfrentamento à pandemia, que tinha o único e exclusivo objetivo de desgastar o presidente da República. Consequentemente, não ajudava o Brasil. Não trouxe um leito de terapia a mais, não trouxe uma dose de vacina a mais. O que trouxe as vacinas foi a ação do Ministério da Saúde, que tem uma equipe com expertise, são servidores públicos, são pessoas que conhecem, que há muito tempo lidam com assistência farmacêutica, com aquisição de vacinas. E o que eu fiz? Eu prestigiei os servidores públicos. A pandemia, enfim, dá sinais de que pode estar cedendo. A média móvel de novos casos e fatalidades vem caindo. Cruz informou hoje que pela primeira vez no ano, nenhum estado tem mais de 90% de ocupação de leitos de UTI
para a Covid. E a mortalidade tem caído há 3 semanas. Que em todo o Brasil dessa taxa de ocupação em março e agora em julho. Olha só a diferença, né? Em março, praticamente todo ele em vermelho. Nós chegamos, né, agora em julho, a esse menor índice desde o início do ano, né? Menos de 60%, a gente já registrou ali para você, 59%. Somente Goiás com nível crítico acima de 80%. Em março, o pico foi registrado aí com o colapso do sistema de saúde. Faltaram leitos em quase todos os estados. Momento difícil da saúde pública do Brasil e do mundo. O presidente Jair Bolsonaro convocou para assumir o Ministério da Saúde um médico. Porque o presidente Bolsonaro sabe muito bem qual é a missão do médico. A missão do médico é curar. Quando não consegue curar, é aliviar. Quando não consegue curar ou aliviar, a missão do médico é confortar. Aí citei o meu ilustre antecessor no Ministério da Saúde e também na presidência da Sociedade Brasileira de Cardiologia, professor Adib Jatene. Médicos e todos os profissionais de saúde têm que ser especialistas em gente. Na hora que eu falei isso, o Bolsonaro olhou para mim, o Fux olhou para mim e o Rodrigo Pacheco olhou para mim, os três olharam para mim e balançaram a cabeça em ar de concordância com o que eu estava dizendo. Ministro Queiroga, com um trabalho exemplar a favor da saúde e da economia brasileira, vacinação em massa, um dos países que mais vacinaram no mundo, né? Baixou fortemente o óbito, as hospitalizações, o Brasil voltando ao trabalho, a economia se reativando. Então, eu quero sempre deixar muito claro que nós apoiamos, nunca faltou dinheiro para a saúde e não vai faltar, principalmente com as mãos hábeis, talentosas, o trabalho diligente do nosso ministro Queiroga. Marcelo Queiroga, um elemento que serve ao país, cujo papel vai ser melhor visto da mesma maneira que às vezes, como se fizesse uma imagem, não é? Você só enxerga estrelas que estão tão distantes na hora que fica tudo mais ou menos no escuro. Você pode enxergar. Da mesma forma, às vezes para você enxergar aquilo que está acontecendo, você precisa se distanciar um pouco para sair da confusão, sair da poeira que está muito levantada para enxergar o verdadeiro papel. Eu quero deixar aqui o testemunho da importância que teve a presença de Marcelo Queiroga à frente do Ministério da Saúde brasileiro para aquilo que foi, no fundo, algo que ninguém esperava, esta pandemia, mas que não foi um resultado extraordinário na forma como conseguiu debelar ou enfrentar esta catástrofe a nível mundial e que teve resultados tão bons aqui no Brasil quando Marcelo Queiroga assumiu a liderança do Ministério da Saúde do Brasil. Isto de facto foi extraordinário ver toda a campanha que fez, toda a atividade imensa que teve, correndo todos os cantos do Brasil e numa campanha extraordinária para a vacinação, foi exemplar em termos globais. E quero aqui deixar essa homenagem e esse testemunho, dizendo de forma muito clara que teria sido diferente se o Brasil não tivesse, nessa altura, à sua frente, alguém como Marcelo Queiroga. No enfrentamento à pandemia de Covid-19, o Brasil realiza a maior campanha de vacinação da sua história, graças à força do SUS e à bem-sucedida estratégia para a aquisição de vacinas promovida pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. A média de casos tem queda de 32%. São 15.196 por dia. Média de mortes entrou em estabilidade, redução de 5% em 2 semanas. São agora 597 por dia. O Brasil teve 65 mortes por Covid nas últimas 24 horas. Hoje, 11 estados não registraram óbitos. A média de casos tem redução de 36% na comparação com 2 semanas atrás. São 14 mil por dia. A média de mortes também está em queda, de 47%. 98 óbitos por dia. Graças à melhora do cenário epidemiológico, a ampla cobertura vacinal da população e a capacidade de assistência do SUS, temos hoje condições de anunciar o fim da emergência de saúde pública de importância nacional, a SPIN. Esta medida, no entanto, não significa o fim da Covid-19. Continuaremos a conviver com o vírus. O Ministério da Saúde
permanece vigilante e preparado para adotar todas as ações necessárias para garantir a saúde dos brasileiros, em total respeito à Constituição Federal. Enfim, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Ninguém ficará para trás. Como se assume uma responsabilidade dessa? Se assume uma responsabilidade como essa porque nós temos o Sistema Único de Saúde, o SUS, o principal instrumento de justiça social do Brasil, que foi instituído pela Constituição Federal de 1988, que consagrou como princípio básico da República Federativa do Brasil o respeito e o compromisso com a dignidade da pessoa humana. E não há dignidade da pessoa humana sem que saúde e educação não sejam considerados direitos fundamentais. Enfim, a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Ao concluir a minha gestão, ficou a convicção de que os governos têm tempo determinado, têm prazo para começar e prazo para acabar. A sociedade fica e nós, como gestores, devemos deixar um legado de políticas públicas sustentáveis, necessárias e que permaneçam para o bem do Brasil e de todos os brasileiros. E veio depois então o Queiroga, que é mais agressivo, vamos assim dizer, né? É mais experiente. Ele é um médico, cardiologista, mas é uma pessoa que sabe realmente tratar da questão da gestão do Ministério. Porque além dos problemas de saúde que nós tínhamos no Brasil e ainda temos, ele pegou a pandemia para si. Eu fiz um trabalho muito forte com o melhor ministro da Saúde, foi Marcelo Queiroga. E eu tenho a honra de liderar o melhor Ministério da Saúde do mundo, que é o Ministério da Saúde do nosso Brasil.